Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Atlético Paranaense e um giro bem interessante sobre algumas novidades, como por exemplo assim, quase 400 milhões de reais somente em premiação que o Furacão recebeu nos últimos anos. Eu quero destacar aqui quanto que será e pode ser, né, esse faturamento para a atual temporada. Além disso, o Bruno Guimarães que postou sobre um possível empréstimo para o Furacão, que foi mais em tom de brincadeira, caso a equipe chegue no Mundial, que eu quero comentar aqui com vocês. Volante que interagiu bastante nas redes sociais com a torcida nessa última semana. E para terminar aqui também sobre o Léo Cittadini, que fala sobre a fase dele muito boa no Furacão. Além disso, destacando assim, no caso, a quantidade bem expressiva de decisões que o jogador já chegou, né? No caso, chegar a 10 decisões consecutivas pelo Furacão. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel. Conta aí com a ajuda de vocês, torcedores do Atlético, para chegarmos a essa marca de 40 mil inscritos, que já está bem próxima. Aqui já postamos diversos conteúdos como esse, de notícias, no caso do Furacão, de notícias do mercado da bola, atualizações, projeto de clube empresa, então se inscreve aqui embaixo. Tenho certeza que você vai gostar. Caso você queira me seguir no meu perfil pessoal, lá no Instagram, gustavo.crz. Estou viajando aqui pelo Brasil esse ano. Estou agora em Porto Alegre, estava em Curitiba, onde inclusive comprei esse copo aqui do Atlético para gravar os vídeos para vocês, então me segue lá. Quem sabe, né, uma volta aí no Curitiba, encontrar alguns de vocês, torcedores do Atlético, acho que seria um negócio bem diferente, mas enfim, a longo prazo acredito bastante, beleza? Então, só antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, quero destacar aqui a UP Sports Bet para você apostar numa vitória aí do Furacão na final da Libertadores contra o Flamengo. Para você ter uma ideia, uma vitória do Atlético pagando 6,80. Um empate desse jogo 3,90 também. Lembrando que quanto antes você apostar, se você decidir apostar, por exemplo, faltando uns 2, 3 dias para a decisão, vai ficar uma cotação muito menor, tá? Então, aí no caso, com uma antecedência de mais de um mês, né, pagando aí 6,80 uma vitória do Furacão, um empate aí 3,90 também. Caso essa partida termine empatada, além de várias outras modalidades, se você acreditar que vai vencer nos pênaltis, enfim, vai lá dar uma olhada na UP Sports Bet, que você vindo aqui por esse cupom, você vai ter R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito, beleza? Bom, quero começar falando sobre o Bruno Guimarães, que interagiu bastante com a torcida nas redes sociais nessa última semana após a classificação diante do Palmeiras na semifinal, e falando em um eventual negociando por empréstimo caso a equipe vá para a final do Mundial. É claro que foi mais em tom de brincadeira mesmo, por conta assim, se o Furacão chegar numa final, ele poder, no caso, jogar, né, numa decisão aí de Mundial pelo Furacão. Volante que atualmente está no Newcastle e é a maior venda da história do clube, tá? Agora eu vou falar um pouco mais sobre as cifras. Ele que postou lá no Twitter várias opções, vários tweets, né? Como por exemplo assim, se formos para o Mundial, já estou negociando a cláusula do empréstimo. E uma cara de sorriso, né? E te amo, Atlético Paranaense, além também de postagens no Instagram. Então ele mostrando acompanhando, né, o clube, mesmo depois de ter saído há quase 3 temporadas. E igual eu falei para vocês, a final marcada aí para o dia 29 de outubro, o Bruno Guimarães, que foi a maior venda da história do Atlético, foi negociado por 20 milhões de euros, aproximadamente 92 milhões de reais em 2019. Se fosse dependendo ali da época de 2020, 2021, esse valor tranquilamente passaria da casa dos 130 milhões, mas na época 92 milhões de reais, manteve 20% de uma venda futura junto ao Lyon, foi negociado para o Newcastle por 40 milhões de euros e mais 50 milhões de reais pingou nos cofres do Furacão. Ou seja, algo próximo ali da casa, se você somar os 92 mais 50, dos 142 milhões de reais para o Atlético, né, só nessa negociação aí do Bruno Guimarães. E fora ainda que tem, né, o mecanismo de solidariedade, quem sabe daqui a uns anos ele indo para um outro time, igual o Real Madrid demonstrou interesse nele nessa janela. Eu até trouxe aqui um vídeo no canal falando sobre isso. Então, no total pelo Furacão, 101 partidas, 10 gols marcados nesse ano pelo Newcastle. Desde no caso do final da janela passada, né, quando ele chegou, já tem no total 22 partidas, 5 gols e uma assistência, vivendo uma fase excelente. E até mesmo depois desse interesse do Real, o Sheik árabe e dono do Newcastle disse que não vende o Bruno Guimarães de forma alguma, e é um dos nomes, né, que pode sim vir disputar a Copa do Mundo final do ano. E você, que achou dessa postagem do Bruno Guimarães? Será que é isso? O Atlético for para o Mundial, quem sabe um empréstimo curto, hein, de uns só para ele disputar ali umas 3 partidas, né, numa eventual decisão também. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre o Léo Cittadini, que chegou a 10 decisões assim pelo Atlético Paranaense e citou o orgulho, né, no caso de ser um dos jogadores
que está há mais tempo no grupo e chegando aí nesse número bem expressivo de decisões. A maioria sendo duas assim, finais do Paranaense, 2 Copa do Brasil, Recopa, Sul-Americana e também Supercopa do Brasil, além também dessa Copa Suruga. Então você vê aí no total dessas decisões e tendo inclusive marcado um gol muito importante no título lá da Copa do Brasil, né, de 2019 contra o Internacional. Então é um cara que tem aí sua história dentro do clube e inclusive falou o seguinte nessa entrevista que eu tirei lá do site Terra, abre aspas: desde a minha chegada aqui no clube, graças a Deus a gente vem sempre conquistando e competindo e brigando muito forte nas competições de mata-mata. Agora com a Libertadores será a minha 10ª decisão pelo clube em 4 anos e aqui dentro, né, isso me deixa muito orgulhoso e esperamos coroar esse momento mágico com um título do tamanho que é a Libertadores, fecha aspas. E assim, realmente vive uma fase excelente, tanto que ele chegou no Furacão, ele era ainda uma promessa, né, tinha ali no caso seus 23 para 24 anos, hoje já está com 28 anos de idade, veio do Santos depois de passagens não muito boas e conseguiu se reerguer pelo clube, né, somando aí no total quase 200 partidas, tem aí 10 gols marcados, além também de outras 8 assistências, e eu fico surpreso de nenhum time do futebol europeu ter tentado fazer uma proposta ali para o Léo Cittadini. É claro que não seria um time do primeiro escalão do futebol europeu, mas um time ali, no caso da Itália, de uma Espanha, Portugal, porque ele tem dupla nacionalidade, né? Ele tem passaporte italiano e não ocuparia uma vaga de estrangeiro. Isso seria muito interessante. Mas eu vejo que o Furacão também negocia muito bem seus jogadores. Não seria qualquer time ali de meio de tabela de um campeonato igual o português, espanhol, que iria conseguir tirar o jogador. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. A atleta que nesse ano jogou menos partidas do que vinha sendo nos últimos 2 anos, mas tem seu papel, né, no time, 26 partidas, 2 gols marcados e 1 assistência. E o último assunto aqui desse vídeo é sobre mais de 400 milhões de reais que vão chegar, né, no Furacão aí, só somando premiações nos últimos 4 anos, tá? Número assim, bem, nos últimos 5 anos, melhor dizendo. Nos últimos 5 anos, quase 400 milhões de reais apenas em premiações, que no caso de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, além também das finais de Recopa, né, e Copa Suruga. Para você ter uma ideia, o clube aí já chegou aí na casa dos 360 milhões de reais e pode ser aumentado ainda mais esse valor, tá? Dependendo de um eventual título da Libertadores e também, no caso, uma posição interessante no Brasileirão, pode fazer esse número chegar a 450 milhões de reais. Mas só por já ter ido na final, no caso da Libertadores e com a classificação hoje na 6ª colocação, já assegura aí no caso 24,7 milhões de reais no Brasileirão, já chegaria e ultrapassaria 400 milhões de reais nos últimos 5 anos. Um número bem interessante e igual eu falei para vocês, né, só nesse ano, por exemplo, o Furacão já garantiu 83 milhões e 700 mil com o vice da Recopa Sul-Americana, as quartas de finais da Copa do Brasil e ao menos ali no caso a 5ª colocação do Brasileirão e a final da Libertadores. Um número bem interessante que dependendo pode chegar e ultrapassar tranquilamente a casa dos 150 milhões de reais, caso vença, né, o Flamengo no próximo dia 29 e também no caso numa posição interessante no Brasileirão. Isso mostra assim, um excelente trabalho feito pelo Petralha nos últimos anos, que virou uma potência, né? O Furacão já trouxe aqui vídeo no canal que vou deixar como sugestão para vocês, falando justamente sobre essa sequência absurda e que mostra nesse vídeo aqui mesmo, né? Eu já trouxe para vocês as vendas que fez recentemente, igual o Bruno Guimarães rendendo só para os cofres do clube mais de 140 milhões de reais, quase 400 milhões de 2018 para cá em premiações e assim, é um trabalho assim, de longo prazo que tem dado um resultado excelente nesses últimos anos e está sendo coroado, né? No caso pela boa gestão que tem sido feita com essa final da Libertadores agora novamente em 2022. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você achou sobre esses números e, né, no caso, a meta agora de ultrapassar o ano de 2019, que foi quando o Furacão mais arrecadou, com 111 milhões de reais em comparação a 2019, e em 2021, com o título da Sul-Americana e o vice da Copa do Brasil, 88 milhões, já ultrapassou, né, por conta de chegar à final da Libertadores. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa aqui seu like, também se inscreve no nosso canal, ajudar nós a chegarmos a essa marca de 40 mil inscritos. E aqui na tela final, esse aqui é onde eu falo sobre o Bruno Guimarães, será que ele vai jogar no Real Madrid? Qual que é o percentual do Atlético nessa negociação? Vai lá dar uma olhada
Além também desse outro aqui, onde eu falo sobre o projeto de clube empresa, né? Quanto será que o presidente do clube acha que vale o clube, o Furacão aí também. Além também de uma análise assim de lucro do Furacão nos últimos anos. Bem completo esse vídeo aqui também, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. E o link da UP Sportsbet para você apostar aí no caso nesses jogos da reta final do Brasileirão e principalmente na decisão contra o Flamengo no próximo dia 29 de outubro. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!